2, 1. Boa noite. Boa noite a você, cara senhora, caro senhor, caro irmão, cara irmã, que está aí acompanhando a gente, que vai nos ver daqui uns dias e nos ouvir. Você que está aí direto da sua casa. Cara, tem jogo do Flamengo hoje, eu fiquei sabendo. Você tem o que fazer? Vai ver o jogo? Ver o jogo para quê? Ah, futebol é sem graça. O Flamengo vai perder, tomara que perca. Um abraço, aliás, para você tem o que fazer? Um abraço, aliás, para os flamenguistas. Eu queria também falar para você que vai ver novela que o Comendador morre no final. Novamente eu bato nessa tecla, porque a novela é repetida, então você vem para cá. Você vai botar na Record para ficar dando dinheiro para o Macedo? Não. Você está dando dinheiro para o Macedo. Você vai botar na Band, que está passando alguma coisa repetida? Não, a Rede TV ninguém nem sabe. Então, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Hoje, eu trago mais uma pessoa para falar um pouco sobre vocação. Por quê? Todos sabem que a igreja, em agosto, comemora o mês das vocações e nós estamos na semana do leigo, do catequista. Na verdade, o catequista era para ser no último domingo, que é esse agora, mas, enfim, nós estamos na semana do leigo e do catequista. E eu trouxe um cara, o cara que vocês estão vendo aí, é conhecido por muita gente como... A produção já está de pé, produção, nossa nova contratada. Você sabe que a gente tem uma nova contratada na produção, né? Olha, não sabia não, sabendo agora. Não, Pois é, ela até mandou uma mensagem dizendo que não vai poder ver. Parece que vai dormir cedo, alguma coisa assim, mas nós contratamos ela. Felizmente, nesse nesse episódio, ela não vai estar. Mas nós temos uma nova contratada, uma funcionária em comum. Está prestando consultoria para a gente aí de vez em quando. Ela me dá uma força também, com alguns prints e recortes e perguntas, mas hoje ela, infelizmente, não vai poder estar aqui. Enfim, esse cara que ele é conhecido aí no streaming católico, né, no meio de evangelização, como Silvio Santos católico. É o patrão, é o apresentador de lives. Alguns já disseram que ele é o Geraldo Luiz, mas eu acho Silvio Santos, né? Até o sobrenome dele é parecido. O Jean diz que eu sou Geraldo Luiz. O Jean, grande Jean, o futuro governador de Minas. E aí, o cara, a gente, por conta dessas coincidências de estar nas redes sociais, acabamos nos conhecendo, nos tornamos amigos. Eu falei, porra, já fui visitar lá a casa dele algumas vezes, e eu falei, não, vai lá em casa também, senta lá no nosso sofá. Pô, não é que ele veio? O maluco é formado em educação física, né? E hoje está trabalhando com alguma coisa, Lucas, só para implementar? Não, só com evangelização mesmo. Está fazendo aquele discernimento que você falou para mim, né? Isso. Ah, massa. E hoje ele está no discernimento vocacional aí e veio falar um pouquinho para a gente sobre esses aspectos aí, veio falar conosco. Seja bem-vindo, Lucas Santos, o patrão. Eu que agradeço o convite, né? E como você bem falou, né? Sou professor de educação física e estou fazendo esse processo de discernimento vocacional. Acho que na verdade já faz um tempinho já. Acho que faz um ano e pouquinho, assim, porque né, foi tocado, né? Chamado e estamos aí evangelizando, né? Já há um tempinho também a evangelização, tem uns 3 anos, mas estamos aí, graças a Deus. Uhum. E vem cá, quando tu resolveu assim, olha, Nabia, minha querida Nabia tá do Focolare, ela tá com a gente aqui agora, né, acompanhando, e ela tem um episódio, ela já teve presente aqui no podcast, episódio dela, tem uma história de conversão assim, muito bonita. Quem quiser assistir,
Vai ficar aí o link aí por cima aí depois, se eu lembrar de pôr, mas assistam lá. No card. Tá numa dessas temporadas para trás aí. Lucas, tu disse para mim, quando eu fui te perguntar, Sim. que era formado em Educação Física, e você acabou de citar isso. Agora, eu sempre quis fazer Educação Física, né? Era um curso que eu tinha uma paixão, assim, ainda mais porque eu só gostava de Educação Física na escola, né? Eu era daquela turma do fundão, assim, tal. Eu também, eu não era do fundão, mas eu gostava. Mais ou menos fundão, ali meia, né? Quando eu precisava, eu ia para frente. E aí a gente, enfim, eu sempre quis, aí disse, você vai fazer Educação Física, você achava que era só praticar esporte, né? Óbvio que não é. Mas eu queria ter feito, uma das coisas que eu poderia ter feito, assim, não que eu queria, porque eu gosto de direito, e fiz TI também, gosto de direito, e estou aqui. Aí, Lucas, por que Educação Física, Lucas? Se tinha outros cursos, né, que a maioria dos jovens segue, que a gente já falou tanto aqui já com as outras pessoas, mas o que te levou à Educação Física? Então, é uma história longa, mas assim, eu vou tentar resumir, né, ela. Mas assim, na escola, como eu, né, disse, eu gostava muito de educação física. Apesar que, né, as minhas notas nunca foram aquelas notas altas em educação física. Mas também nunca tirei vermelho, graças a Deus. Mas eu sempre gostei de esporte, né? Eu sempre gostei de esporte, assim. Eu tive um gosto por esportes na infância, assim, principalmente futebol, né? Uhum. Apesar de ser aquele que sempre escolhiam por último, mas eu gostava muito de praticar o esporte, né? Praticar futebol. Mas também teve um tempo que eu comecei a acompanhar Olimpíadas, Paralimpíadas, né? Conhecer outros esportes também. E aquilo me chamou a atenção, né? Esportes que estão fora da mídia, vamos dizer assim, né? Uhum. E eu comecei a interessar principalmente pelas Olimpíadas, né? E aí, né, começou a crescer esse desejo por educação física. Aí, né, eu sempre jogava aqui também na rua, futebol e tal, né, com alguns amigos. Jogo até hoje, né, com alguns amigos, apesar de não parecer, não aparentar, eu jogo. Mas aí foi passando o tempo, né, eu comecei a me interessar foi passando a escola, ensino normal mesmo, né. Eu comecei a me interessar por esse lado, só que eu me interessei pelo lado mais acadêmico, né? De academia, no caso. De academia. Só que porque eu pensava até em fundar equipe de futebol, pensei em fundar academia, tanto que a gente chegou até a fazer um escudo oficial do clube, assim, né, da ideia do clube, e eu tenho até hoje essa imagem. E aí eu queria mais por esse lado de academia, né? Aí tá, eu comecei a trabalhar, eu saí do trabalho, comecei a fazer o curso, né? Que surgiu aqui, graças a Deus, na cidade. Aí eu era da segunda turma, né? Uhum. De educação física. E aí comecei a fazer, com a intenção de fazer o bacharel. Né? Uhum. Eu até me inscrevi pelo bacharel. Só que aí foi passando, eles, né, uniram o bacharel com licenciatura. Só que aí, né, tinha que mudar e tudo. Aí passou o primeiro semestre, eu tive, eu gostei muito, né, do tema, da grade, né, de educação Uhum. física ali. E ali no meio começou a crescer um amor por criança por mim, né, Que assim. massa. Deus colocou um amor muito grande, assim, por mim, né? Ali. Só que, tipo, ali foi só um pingo, né? E aí eu mudei para licenciatura. Aí eu comecei a fazer educação física licenciatura. Uhum. Então, Para poder dar foi aula. basicamente isso. Isso, isso. E aí depois trabalhando na escola mesmo, como que aqui Hum. a gente lá na cidade tem um projeto que você trabalha, que você faz um processo seletivo. Aí você
passando nele, que é fácil de passar, você pega um estágio barra cuidador. Você cuida de pessoas com deficiência ali, né? E ali no meio que começou a crescer. Deus começou a colocar um amor maior ainda no meu coração através daquelas crianças, né? De conhecer aquelas crianças, de tentar até mesmo pelo meu trabalho evangelizar elas ali mesmo já. Massa. Você acha que, ó, oi patrão, você acha, chegou aí. Você acha, o Lucas, que o esporte pode ser uma forma de evangelização? Sim, com certeza. Por quê? O Vaticano tem time, né? Não sei se vocês sabem disso. Tem um Atlético, tem uma equipe. O Vaticano tem Copa de Padres. É verdade. Copa de Padres. O Brasil vai muito mal, diga-se de passagem, nunca ganhou uma edição dessa Copa, né? Só isso. É bem perna de pau lá pro. O Brasil não ganhou mesmo, não. O Brasil não ganhou. Eu fiz um vídeo falando sobre essa Copa de Padres. É a Clérigos Cup. Pessoal do Última Divisão, queria, se esse vídeo chegar para eles, tem um canal alternativo de futebol chamado Última Divisão, só cobre, assim, dá destaque a várias coisas. Sim. Mas o foco deles é dar atenção para o futebol que não é molhado, né? Que não está na grande mídia. Podia depois fazer uma matéria sobre a Clérigos Cup, porque já está no Salve Maria também, quem quiser dar uma olhadinha lá no canal deles, está aí embaixo. Podia depois fazer também, até para mostrar para que, enfim. Eu assisto um também que faz isso, é o Gol de Canela. Ele fez foi através dele que eu conheci a Clérigos Cup. E ele também fez um vídeo recente que jovens católicos até criaram um time do Papa Francisco, lá na Argentina. Então é bem interessante. E em relação ao esporte lá, futebol argentino, nessa mistura tem que a gente ver aí, né? Porque geralmente para argentino do pescoço para baixo é canela, né? Se for Libertadores, né? Olha aí, ao vivo tem dessas coisas. Geralmente é isso mesmo. Se for Libertadores, é assim. Aliás, por sinal, eles nem aí, me enrolei. Aliás, por sinal, eles nem na semifinal estão. Você tem algum time, Lucas? Tenho, sou flamenguista. Mau gosto, né, Lucas? Deixa eu até ver onde está minha carteira. Flamenguista. Pessoal. Abraço pro pessoal do Flamengo, que hoje vai perder. Não vamos nada, não. É verdade, São Brás já. Obrigado. Aliás, o outro dia foi dia dele. Dia dele, né, de São Brás. Mas voltando ao assunto, eu tinha te perguntado, por que você acha que o esporte é uma forma de evangelização? Bom, porque o esporte, ele tem várias... dentro dele, eu até aprendi recentemente isso também. Dentro dele você consegue aprender várias virtudes, né? Porque no futebol, um exemplo de futebol. Eu dou até o exemplo que eu fui no ano... Foi 2000 a gente tá 2021, acho que foi 2019. 2019, eu acho. Foi 2019, 2020, alguma coisa assim. Eu fui lá no Verbo Encarnado fazer o Retiro do Silêncio, né? E fiz uma experiência vocacional lá. Você fez o Retiro do Silêncio? Fiz. 3 dias e meio lá. Depois eu vou te perguntar sobre. Continua aí, que interessante. Sim. Lá eles fazem, né, eles têm no cronograma deles o futebol, né? Eles sempre fazem, tem até Olimpíada lá, tudo. É bem interessante lá. E aí, né, a partir dali que eu comecei a enxergar o futebol dessa outra maneira, né? Trabalhar as virtudes, né? Trabalhe as virtudes. Lá no futebol, você não podia desistir da bola, mesmo, tipo, você não poderia, exigiam você não deixar sair a bola, você não podia deixar sair. Tipo, por exemplo,
se ela ia sair e fosse um tiro de meta, era não deixa sair ela e continua a jogada. É tipo isso. Lá, tipo, marcação, eles já faziam tudo em cima da gente, a marcação, né? Você deu o primeiro passo, já estava todo mundo em cima. E era carrinho, era disputa no alto. Falaram que teve um menino lá que chegou até, acho que ter concussão lá. Nossa E, Senhora. né, e os padres jogam lá, o padre cobra, né? E tipo, é uma cobrança, porque é uma cobrança para aprender ali, no caso, a ser homem, né? E aí eles falaram, no caso ali, no caso um sacerdote ali, né? Qual a relação com o sacerdote ali no caso? É para ele levar a Eucaristia sem desistir, né? No caso, aonde for. Ele tem que levar a Jesus lá, fazer uma confissão, aonde for, né? Sem desistir mesmo. Então, persistir, né? Uma persistência. E aí, o esporte ele vai trabalhando isso, né? Ele trabalha o físico nosso e acaba trabalhando esse psicológico, né? Porque a gana, você também acaba tendo a gana de vencer, aprendendo a gana de vencer, né? Não aceitando uma derrota, né? Apesar de ter, a gente vai ter, vamos dizer assim, no caminho, a gente vai ter uma derrota no meio do caminho, mas não contentar com aquela derrota, né? Não se contentar. E continuar buscando a vencer, a vitória, né? Buscar tudo isso, né? E no caso, né, na nossa vida de cristão mesmo, né? A gente acaba passando por perseguições, por tribulações, por Sim. provações, né? E aí a gente acaba, isso é uma forma da gente pegar esses momentos, né, e começar a usar eles dentro dessas perseguições, dessas provações, dessas tribulações, para a gente não desistir meio à derrota, meio a uma, né, alguma coisa ali que abala, né, no meio do caminho. Então, o esporte ele trabalha isso, né? E a Clérigos Cup diz muito desse negócio do esporte ajudar nesse caminho espiritual. Então, eu vejo dessa forma também. Então, o esporte ele pode ir de várias formas. As filosofias que tem por trás dos esportes também, artes marciais mesmo, né? Então, Sim. Artes marciais principalmente, né? Tem muita coisa assim voltada. Aliás, falando em artes marciais, também tem um episódio aqui muito bom com a Juliana Abreu, que é lá do Focolare, ela é de. Gente, a Ju, se ela ver isso aqui, ela vai me matar, gente. De Arapiraca, em Alagoas, faixa preta, sem faixa preta, não, já é sensei, aí tem lá as explicações, eu não sei, porque você é faixa preta, mas, enfim, ela já pode dar aula, né, no caso, eu acho que aí tem os graus, enfim. Chama ela de a minha querida senhora Miyagi, que pegou a referência aí, pegou, e ela faz, né, ela dá aula de karatê, tem trabalho para crianças voltado para acessibilidade, crianças autistas e tal, é bem legal assim. Tem também o episódio dela, é só dar uma olhada aí depois, talvez eu deixe para vocês. Ô Lucas, nesse futebol de retiro que você joga, porque, por exemplo, eu nunca fui um futebol de católico, eu fui assim, mas não era exatamente exclusivo para católico, então não é. Mas nesse futebol, é como, por exemplo, de evangélicos, né? Você sabe que existe uma regra, né? No futebol de evangélico. Qual é a regra, né? De não falar palavrão. Palavrão. Inclusive, tem um cara que conta uma piada até que fala: chegou na frente do gol, tava o pastor sozinho e ele chutou pro gol, o pastor virou para ele: misericórdia, irmão! E aí eu queria te perguntar, tem essa regra também do palavrão? Olha, eles não, assim, que eu fui lá, né, não foi especificamente no retiro, né, que no retiro de silêncio é silêncio absoluto mesmo lá. E aí, tipo, foi na experiência vocacional essa parte, né? E
eles não chegaram a falar nada, mas eles não falam palavrão, não. Não falam palavrão, mas, tipo, eles cobram um do outro, né? Eles cobram um do outro e tal. Mas palavrão eu não vi eles Passa a falarem. bola, Nenhum o palavrão. jumento de Balaão, né? Mais ou menos assim. Eu acho que nem xingamento chegaram a ter, assim, sabe? Mas era cobrança mesmo, né? Cobrança, tipo, vai, não desiste, pega essa bola e tal, né? Não desiste e tal, marca e etc. Não, palavrão é porque também é noviços lá, né, e tal. Uhum, Então é, mas eu não cheguei a ver eles falarem palavrão lá, não. uhum, Nenhuma vez, na verdade. entendi. E você tem ideia, Lucas, de quantos retiros você já foi na vida? Olha, pior que eu fui bem pouco, mas assim, ideia eu não tenho certeza. Que eu me lembre, deixa eu ver. Fui a um Abraço a São Paulo 2 vezes. Aí eu fui nesse do Retiro do Silêncio. Acho que eu acho que quase chegou, quase uns cinco ou sete mais ou menos. Creio, creio que foi isso. Um desses foi para servir. Uhum. Desde então. E qual a importância desses retiros para você, como Lucas, discernir por. Isso é desde adolescente ou foi depois já de na faculdade? E dentro Hum. disso, qual a importância de você discernir a vocação? Qual a importância de um retiro assim para você como pessoa? Então, na verdade, o discernimento veio bem depois, né, da vocação. Mas os retiros ajudam, né, porque, como o nome mesmo diz, é retiro, né? Uhum. Você se retira do mundo, né, para você poder é, ter um tempo você e Deus, né? Tempo que você e Deus vai e conversam, né, vamos dizer assim. Então, eles teve uma importância assim grande porque também nesse momento, ó, desses momentos, muitas coisas a gente vai analisando. Por exemplo, um que eu fiz, que é aqui, é o chamado querigma, que é um dia de silêncio, né? E um dia lá que é mais agitado e tal. No primeiro dia, que eu coloquei o pé, assim, eu coloquei o pé, né? Rezei, teve o terço, e aí entrou uma pregadora dando bom dia. Ela deu bom dia, começou a cair lágrima do meu olho. Assim, Nossa, simplesmente do nada. E eu fiquei o retiro inteiro chorando. O retiro inteiro. nossa. O retiro inteiro, eu digo assim, o dia inteiro, né, no caso. Uhum. Foi o dia inteiro chorando. Foi bom dia. Eu já comecei assim, eu falei, o que tá acontecendo aqui? E aí chegaram até a me falar que né, às vezes esse choro é uma parte de cura, tal, né, de algumas coisas que foi acontecendo, né? Então, Uhum. e mas eu lembro perfeitamente que foi o dia inteiro chorando. E eu até falei para minha amiga que ela foi fazer também esse retiro, né? Que hoje ela tá lá no Verbo Encarnado, essa minha amiga. Uhum. E ela teve uma importância muito grande, né? Também nesse caminho. E, e eu até falei para ela, eu entrei aqui, a mulher deu bom dia, eu já tava chorando. Aí tinha outra falou boa tarde, eu já tava chorando mais ainda. Eu acho que tava tempo de trazer um balde para mim, porque tava tenso, né? Eu fiquei desidratado, eu acho que no dia. Uhum. Mas os retiros são importantes até que nem eu falei, desse momento de você se retirar do mundo, né? Se retirar de tudo, desses, Uhum. do barulho, né? Uhum. E você acha que cada retiro desse que você foi, você cresceu? Como foi qual a diferença, por exemplo, do Lucas que entrou para o Lucas que saiu nesses retiros assim? Olha, do Lucas, eu acho que cada retiro que eu fazia, né? Que eu fiz, era uma coisa do mundo que eu largava, né? Que eu começava. Cada uma coisa do mundo que eu largava, porque, tipo, eu tinha muito a questão de carência, sabe? Então, a carência. Eu ainda tenho esse problema de carência, né? Mas
Hoje é bem menos do que antigamente. Antigamente, porque eu era um menino que via uma menina já estava apaixonado por ela, vamos dizer assim. Uhum. E isso foi uma das coisas que melhorou muito a minha forma de, né, estar participando mais, servindo mais a igreja, servindo a Cristo ali, né, buscando conhecer a minha fé. Então, o Lucas de antes era um Lucas que não ligava muito para isso, tipo, até, até antes até minha adolescência, eu acho. Então, por volta de 16, 17 anos, minha mãe, ela sempre foi católica, minha família é sempre católica, né? Uhum. Porque aqui onde eu moro é só eu, minha mãe, meu pai e minha irmã de parente. Uhum. O resto é fora. E Sua aí, irmã é mais nova ou mais velha que você? mais nova, é 5 anos mais nova que eu. Entendi. E aí, né, minha mãe, ela sempre falava, obrigava a gente a ir à missa, fazer catequese, fazer a crisma, né? Só que aí chegou, quando eu comecei a trabalhar, eu fiquei 3 anos afastado da igreja, sabe? Eu, eu achava que eu não precisava daquilo. Até que chegou no terceiro ano, quase 4 anos de trabalho eu tive. E aí, chegou nesse quase 4 anos, né? Teve uma época que eu tava brigando com meu pai, tava brigando com minha mãe, tava brigando com minha irmã, tava brigando com todo mundo. Eu tava Uhum. muito pesado, sabe? Na hora que eu pedi demissão, foi um alívio. E a partir daquele momento eu me decidi assim, eu falei, agora eu tenho que começar a ir para a igreja e servir. Foi a partir dali que eu comecei a ir para missa com mais frequência. Foi ali, assim, me pegaram para fazer leitura do nada. É, e aí eu fui trabalhando e aí a gente hoje, graças a Deus, eu aprendi muito o que é passado, né? O que nossa fé católica diz para nós, né? Seguirmos. E aí eu comecei a adotar para mim isso, né? Que é o que eu deveria ter feito já, né? Há muito tempo. Uhum. Deixa eu te perguntar, e você está falando aqui, né, a gente falando um pouco disso, você falou para mim que está num discernimento vocacional. Explica um Sim, pouquinho para a gente sobre isso. Antes disso, mandar um abraço, uma noite, boa noite, Sueli Bezerra. Não boa sei noite. se você conhece, mas está aí vendo a gente. Obrigado, Sueli, pela sua audiência. Explica Não para a gente um conheço, não, pouco mas isso. boa noite. Explica um pouquinho para a gente sobre esse teu discernimento vocacional. Então, você quer desde o começo? Você quer... Não, tipo, Então, o porquê de você ter ido fazer, você está em dúvida, você já escolheu, como que está sendo isso, esse processo? Assim? na verdade, eu costumo dizer que não fui eu que escolhi, né? Sim. Foi Deus, né? Colocou essa vontade no meu coração, esse chamado, né? Para discernir isso. Tudo começa ali na pandemia e tal, né? Esse discernimento vocacional a gente faz um vocacional, né? É uma convivência que a gente tem do que o povo ali do seminário faz, né? No dia a dia. E aí Uhum. você vai vendo, né? Se você tem, né? Mesmo a vocação para aquilo, né? É que nem o padre que dá o vocacional pra gente, ele fala, às vezes esse discernimento é só um discernimento mesmo, às vezes você nem vai entrar pro seminário, né? E, e eu, assim, foi bem no comecinho da pandemia, né? Que eu acabei tendo esse chamado também, né? Que para mim poder falar dele, eu tenho que entrar nisso, porque assim, a fundadora do Salve, eu namorava a fundadora do Salve Maria. Uhum. Na quaresma antes de ter aquele, né, decreto todo da total do da Da pandemia e pandemia. tal, né? Isso. E aí eu já tinha 1 ano e pouco namorando ela, só que aí na quaresma, né, eu falei, vou ficar um pouquinho afastado pra, né,
para ter um pouco mais de tempo eu e Deus. Uhum. E aí eu não falei tanto com ela nessa época. E aí finalizou a quaresma, aí do nada ela, né, eu mandei mensagem para ela e ela falou assim, então, ó, aí a gente não tá mais namorando. Eu não tinha falado nada, então aí tá, né? Mas eu não me abalei naquele momento porque parecia que eu já sabia que ia acontecer isso. E aí, ali eu comecei a usar o TikTok. E tipo, eu não imaginava evangelizar no TikTok, eu só queria usar ele para procurar os católicos mesmo lá, né? Você também é filho da pandemia, então, no TikTok, né? Como a maioria, Sim. assim, eu já É, passou por aqui, assim como eu também. de certa forma, sim, é porque a gente, essa parte da discernimento, sim. A da evangelização é um pouquinho mais antiga. Uhum. É, e aí, né, baixei o TikTok, né, fui procurar os católicos, né, e aí, quando teve, acho que foi da Flávia Mafra, eu Ah, acho que foi o primeiro que eu vi, sei o quem é. vídeo com a música Oferta, do Missionário Shalom. Escorria lágrima do meu olho. Eu já tinha ouvido a música Oferta várias vezes, eu amo o Missionário Shalom, mas aquele vídeo, quando ela postou aquele vídeo e tava com a música Oferta, eu ouvia, começou a tocar, né, a letra da música Oferta, meus olhos enchiam de lágrima, era inexplicável isso. Porque, e ali eu comecei a entender como um chamado, né? Eu comecei a entender que eu precisava fazer um discernimento, né, procurar um seminário para poder discernir, fazer um Mas, discernimento vocacional. mas você fala, quando você fala do discernimento vocacional, é para seguir o sacerdócio ou vida consagrada, vida religiosa? Então, é justamente esse discernimento que eu estou tendo. Uhum. Porque o primeiro seminário que eu busquei para fazer foi justamente o Verbo Encarnado, né? Aí eu fiz que tá lá minha amiga e tal, né? No Verbo Encarnado, fui fazer o Retiro do Silêncio, que eu já queria fazer, que foi ela mesma que me indicou. E aí eu aproveitei já para fazer uma experiência vocacional, aí também teve ali no meio, assim, Deus falou, vai ficar mais uma semaninha aí. Porque, tipo, tinha mais visitantes, né? Pro retiro de silêncio. E aí, dois que saíram, um dos dois, eu acho que eram os últimos, um dos dois últimos que saíram, testaram positivo para Covid. Nossa. E aí, para tentar, lá, né, acho que tentar nós que estávamos lá fazendo o discernimento, a experiência vocacional, e os noviços, Uhum. dois noviços ficaram de cama lá. Nossa Senhora. Doentes, assim, febre, tosse, eles ficaram de cama. Mas, graças a Deus, 2 dias depois eles trataram, tipo, eles isolaram eles, né? Uhum. Trataram eles, deram remédio, fizeram tudo certinho. E aí eles melhoraram, né? Então, eu acho que graças a Deus não era Covid. E aí, mas ali, né, comecei a ter um discernimento ali, né? Para me poder buscar saber se essa é a vontade de Deus mesmo para mim. Também tem muita gente falando, né? Você vai ser padre, mas essa parte eu não ignorava muito, né? Mas aí eu comecei a fazer esse discernimento. Aí esse ano, eu iniciei aqui na Diocese de Osasco mesmo, fazer o vocacional e aí eu tô no processo de entendimento mesmo, onde Deus me quer. Entendi. Mas isso inclui o matrimônio ou você já decidiu que o matrimônio não é seu caminho? Eu ainda deixo incluso, porque eu penso de uma forma, eu não coloco toda a minha esperança nisso, mas eu deixo incluso porque eu penso assim, às vezes esse discernimento, né,
pode ser uma forma de Deus querer me formar homem. Então, para um futuro, se caso for o matrimônio, mas se caso for o sacerdócio também, né? Tudo indica sacerdócio, mas nunca se sabe. Deus, né? Deus é Deus, né? Então. Uhum. E nesse caminho de evangelização, assim, né, tem alguém que você admira, que você tem como espelho? Nossa, tem muita gente. Tem muita gente. Começo mesmo foi, na verdade, começo mesmo foi, foi a Lina mesmo, que é a nossa fundadora. Que é ela que me incentivou, né, de certa forma, a evangelizar. Mas uma pessoa, alguém assim que hoje eu vejo mesmo como inspiração, né? Não puxando saco também, lógico. A minha equipe, eu tenho que elogiar a minha equipe, que eu admiro bastante também eles, porque não foi à toa que eu convidei eles para a equipe. Mas assim, tirando eles, né? O Santa Carona. Santa Carona hoje é um grande exemplo para mim, né? Porque foi através deles que eu comecei a trabalhar a temperança em mim, a virtude da temperança. Então, eu comecei a assistir vídeos de curiosidade, vídeo sobre Muito oração, bom. vários vídeos deles. Né? Sigam, Ah, acessem o canal aí, porque são muito bons. Eles têm a versão menor sim. do Padre Paulo Ricardo. Padre, é só uma brincadeira com o senhor, viu? O O pessoal Padre fala que Paulo é a versão menor do Padre Paulo Ricardo. é, e o Padre Paulo Ricardo nem se fala, né? Então o Padre Paulo Ricardo mas eu quis citar o Santa Canona porque é muito interessante, né? E eu e a forma que eles vão atrás do conteúdo, que eu acho muito interessante também, porque eles vão e ele vai a fundo o K2, né? Então ali eu comecei a observar que eu também deveria fazer isso para poder, né, evangelizar, né? Não ficar só no superficial, mas me aprofundar. Uhum. Tu, olha, uma vontade de tê-los aqui também. O rapazinho lá. Nós, tam nós também lá do Salve Maria. Uma divisão aí, vamos tentar pedir ao Espírito Santo que a gente consiga. Eu mandei 2 vezes mensagem para eles. Né? Ela chegou a responder 2 vezes, a Laísa. Mas, Só que, tipo, a gente não conseguiu combinar. uhum. Eu ia falar o Jean, porque o Jean mandou uma mensagem aqui. Ah, Estou chorando só um pouquinho depois disso. É engraçado que a Nabia também falou: ninguém vai sair ileso dessa pandemia. Aliás, ninguém vai sair dessa pandemia ileso do TikTok, é verdade. Eu entrei só para ver vídeos de é isso. bebês e tal, igreja, e falei, acabei virando aí evangelizador digital, não, nem me considero isso. Mas enfim, estou até parado um pouco, porque eu estou passando por um bloqueio criativo. Enfim, decidi dar uma suspendida para poder até fazer um vídeo daqui a pouco, mas assim, sabe, para a gente discernir legal, para não fazer vídeo só para fazer, porque eu acho Sim. importante também. Como o Padre Anderson falou aqui, o Padre Anderson Lopes, que é bem famoso aí da Diocese de Ribeirão, que está no TikTok, no Insta, ele esteve aqui comigo e falou que a gente também tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, para não tomar, Sim. né, lugar de fala, né, é até uma expressão usada banalmente aí, mas para não assumir lugares que não são nossos, né? Então, por isso que às vezes eu dou uma Sim. parada em vídeos assim, tal, para não também ficar, sei lá, muito no repetitivo, e aí eu não consigo levar a pessoa, porque a missão é levar um pouco da palavra de Deus para que a pessoa possa ir se convertendo, aceitando a maneira dela, né? É importante lembrar isso, que a Sim. gente não deve ter exageros, né? Como a gente conversou nas outras lives do Salve Maria, tem muita gente exagerada aí. Mas, enfim,
Ô Lucas, falamos aqui sobre... Estamos falando aqui sobre vocação, e eu queria te perguntar uma coisa. Quando tu decidiu fazer educação física, certamente você chegou na escola, você falou disso tudo e tal, pô, vou prestar o vestibular para educação física. Qual foi a reação dos teus pais, da tua família? Mas eles sempre apoiaram, sempre Sempre apoiaram. apoiaram? Minha mãe principalmente. Minha mãe, ela sempre me ajudou bastante, né? Então, eles sempre deram o apoio necessário. Então, eles... É imprescindível falar que eles... minha mãe, ela ajudou a pagar a faculdade, porque eu tinha saído do trabalho, né, e tal. Ela ajudou a pagar a faculdade inteira. Então, eles nunca tiveram nada contra, assim. No meu pai mesmo, ele achava, né, até pelo meu nome ser Lucas, né, ele achava que eu ia ser médico. Uhum. Mas aí, né, Deus me colocou né, em outro canto, em outro lugar, né, outros desejos em meu coração. Uhum. E o que te... o que te não? Aqui é ao vivo, medicina é top. Meu outro produtor também está aqui. Aliás, hoje a Então, produção está aqui. Meu amigo Felipe Anastácio, do Focolare, também tem um episódio, primeira temporada, 7º episódio, que é o cara que me incentiva muito a estar aqui, que me ajudou muito. olha, Sétimo episódio, tem uma história muito bonita também. Médico, doutor e patrocinador desse podcast, além de diretor também de produção. Da Anastácio caraca, Lidor. é tudo um pouco. Plano de saúde santo. Nós vamos montar, eu e ele, um plano de saúde para a santidade. Mas assim, aí ele falou isso, eu esqueci agora o que eu ia falar, pediu raciocínio, estava falando, etc e tal. E aí tá, você falou, poxa, legal que eles te deram esse apoio. E quando você falou do discernimento vocacional, falou assim, mãe, pai, pô, tô na dúvida de... Até para a galera que tá vendo mesmo, assim, mais jovens, né, que pô, essa galera, tem uns que já, eu quero ser padre. Já vou ser padre? Cara, tem um moleque que toda hora me perturba no TikTok, eu recebo as notificações, o moleque tá me seguindo, futuro exorcista, o cara nem sabe que é uma porrada de situações para você chegar a exorcismo, né? Como se fosse. Felipe, obrigado pela mensagem. Só para. Eu não vou poder te responder agora para não perder a atenção, mas ele mandou uma mensagem aqui no privado, queria agradecer. Só assim, porque as pessoas acham que ser exorcista é fácil, né? Aqui no Rio, por exemplo, nós não temos muitos. A gente tem um, que inclusive é da paróquia da minha região aqui, que é o Vigário, da Zona Sul. Né? Os bispos são já por si só, né, tem o caráter, sim. quando são ordenados, são exorcistas, mas padre exorcista não é um negócio comum. E as pessoas acham, por exemplo, que é comum. Né? E aí eu queria, assim, eu queria que você falasse assim, até para as pessoas não tomarem essa decisão. Como foi assim a tua conversa, por exemplo, com a tua família nesse sentido? Olha, eu não sei se eu vou ser padre, eu quero entrar num discernimento vocacional. Então, né, com minha mãe ela sempre foi um pouco mais fácil. Minha mãe, ela, apesar né, que ela já, né, ficou um pouquinho assim, né, mas ela foi mais fácil. O meu pai já é um pouco mais difícil, que ele é mais das antigas, sabe? Então é um pouco mais difícil lidar. Assim, é que o relacionamento meu com meu pai também não é tão bom assim, mas assim, a gente é próximo nessa questão. Mas em relação a dizer assim, meu pai é mais difícil ainda. Ele ainda não aceitou, né? Meu pai não aceitou ainda. Mas a minha mãe, ela já, né, tranquilo, ela aceitou de boa. A minha irmã, minha irmã foi a que eu sempre falava, você vai ser padre, você vai ser padre, você vai ser padre. Mas as decisões também que eu tomei, até que você citou, eu achei interessante você citar também, porque eu não tomei essa decisão de uma hora para outra, assim. Foi tudo
com muito cuidado, né? Porque eu não posso pegar e ir precipitadamente. Às vezes, porque eu penso assim, né? Eu não só penso, como eu tenho certeza que acontece. Em qualquer decisão que você tomar, principalmente em relação à vocação, se for da maneira incorreta, alguém sai machucado, né? Vocação de sacerdócio, por exemplo, a vocação de sacerdócio é até pior nessa questão, porque quem sai machucado é o próprio Cristo, né? Uhum, Então é claro. ele que A gente ele acaba sendo crucificado, vamos dizer assim, briga com o novamente. irmão, sempre que a gente toma uma decisão errada, é ele que fica triste, né? Porque a gente. Então, e o sacerdote, né, em si acaba sendo o próprio Cristo, né? Então, qualquer Uhum, coisa, né? E no caso do matrimônio, se, tipo, você obrigar, vamos dizer assim, obrigar a pessoa a casar, né? Forçar um relacionamento, né? Acaba sendo, por exemplo, um relacionamento entre um católico e uma pessoa. Eu vou usar o exemplo de uma pessoa protestante. Isso aqui. Lógico que há casos e casos, mas aqui é só um exemplo que eu quero dar, né? Católico e um protestante. Vai ter muito conflito ali e muita gente se a gente força essa essa situação, né, pode acabar ali os dois sendo machucados, né? se não Então, tiver um discernimento muito bem feito, né? sim, Muito sim, bem feito, muito trabalhado, muito bem trabalhado, acaba que, né? Porque, por exemplo, eu sei, eu conheço a história, inclusive a Nabia que está aqui sabe também, que teve, sim, não sei se ela teve no mesmo evento que eu, a mesma sala que a gente teve agora na Semana Mundo Unido do Focolare, sim, a gente trabalhou e tal, e teve uma sala sobre isso, e uma moça postou, falou da experiência dela. Ela é casada com um católico, ela teve uma reunião com o bispo e tal, né? Porque você tem que pedir autorização, sim, enfim, uma série de trâmites, e ela conta como é essa situação mesmo, fala muito bem disso, né? Se não houver um discernimento, se não houver, né, um respeito bem trabalhado, não vai adiantar de nada, e Deus é que vai sair ferido disso tudo, porque você está causando a inimizade, né, entre duas pessoas, vai ficar ruim para as crianças, né? E aí, enfim, já pensou se você chegar a ter filhos com essa pessoa? Aí é que fica pior, né, cara, a relação. Então tem que ser algo muito bem trabalhado para isso dar certo assim. Óbvio que para Deus nada é impossível, mas o ser humano é um pouco, ou não, ou um todo egoísta, né? Então, assim, vou tomar essa decisão, não. Tem que pensar primeiro. Como toda decisão de matrimônio, é óbvio, né? Como você sim. falou, né? Não adianta a gente escolher a vocação de você isso. Eu já tive algumas crises vocacionais, eu disse para o padre Hum. uma vez, eu vou entrar para o seminário. Você é louco? Você vai entrar para o seminário só porque você tá brabo assim com a vida? Você tá Muitos maluco? acabam indo pela vocação, pelo eu, né? Que nem você É. falou, o egoísta. Essa questão do egoísmo acaba a você sacerdote porque eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Ou vou casar porque eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Certo? Mas o que eu até refleti, estava começando a refletir esses dias. Qualquer vocação, ela não é para você, ela é para servir. Ela não Uhum. serve a minha vocação, ela não serve para mim. Minha vocação serve para o outro. O evangelho de Então, agora, o Lucas, de domingo, sim, o evangelho, as leituras de domingo falam muito isso, a carta de São Paulo aos Efésios, né? Do trecho de o exatamente. homem é a cabeça e tal, a mulher Sim, é o corpo, né? Se referindo muito à relação de Jesus com a igreja, é, é, enfim. É isso, o matrimônio é o serviço do homem para a mulher e da mulher para o homem. Né? sim, O sacerdócio é o serviço do padre para a igreja, para a comunidade, né? E o consagrado também, o leigo, o ministro, seja qual ele qual for, enfim, toda vocação é assim, né? sim. Você citou nessa de Efésios, é interessante, né? Que é uma das mais polêmicas, né? E aí, né?
a gente acaba vendo muito essa questão egocêntrica, né, nas vocações, infelizmente. Acabam também, né, tirando o significado que tem. O, o casamento mesmo, eu vou casar para ver se dá certo, se não der certo, Porra, separa. isso. Ai, meu Deus. Desculpa aí, gente. O YouTube, foi mal. Força de expressão. Mas, cara, isso é a maior bobagem que eu vi, que eu ouço assim. Parece que tá banalizado, cara. Eu acho muito bonito. Meus avós, os dois, né? Os dois casais, um já são separados, mas, enfim, meus avós paternos são casados há 60 anos, né? 62 já vai fazer. Os meus avós maternos permaneceram quase 40, mas se respeitam bem, assim, enfim, tiveram lá suas diferenças, mas também são grandes exemplos de criação dos filhos, enfim. Eu vejo muita gente aí, né, da minha família mais velha, assim, que a gente conhece. Eu vi no Fantástico uma vez um casal que chegou a 90, cara. Você imagina 90 anos casado do lado de uma pessoa. Você imaginou isso? 90 anos casados. Eles casaram, parece que foi com 19, ou com 20, tinham 110, eu acho, alguma coisa assim. Não era aqui no Brasil, não lembro agora. Mas estavam lá, um do lado do outro, lúcidos, né? O que é importante, porque não adianta nada você chegar aos 100. Acho que não é muito, isso é muito legal isso, lúcidos, né? Ela fala, contando da festa, como foi. Isso já tem mais de 10 anos que eu vi isso, então imagino que eles não estejam mais aqui, ou se estiverem é um só. Mas, enfim, é o exemplo, né, que essas pessoas dão. Você vê, cara, as pessoas hoje em dia estão adiando muito isso, né? O discernimento vocacional em si está sendo muito banalizado hoje, né? Sim. Muitos usam para fuga de algo também. Então, muitos usam do vocacional também para fugir de algo. Então, isso é complicado. Uhum. Deixa eu te perguntar, a gente, porra, tá batendo um papo legal aqui. Eu queria te falar, te fazer uma pergunta que eu faço sempre para todos. Eu fiz para o Jean, eu fiz para a Nai, eu fiz para a Michela, né? Quando subiu a live dela, não subiu, a gente vai fazer outra depois. Eu fiz para todo mundo, eu sempre pergunto sobre a importância da oração, e eu queria te perguntar a importância da oração para você chegar até aqui. Da oração. Da oração Do ato, da oração, para você chegar o até ato. aqui. Foi o que é quase um motor, né, a oração. Eu vejo quase, foi o que para mim é quase que um motor mesmo, porque acho que se não tivesse oração, né, eu não conseguiria chegar na onde, né, na onde nós estamos aqui, porque eu eu mesmo eu até lembrei disso agora, que antes eu não era assim, tipo, por incrível que pareça, eu sou uma pessoa muito tímida, muito vergonhosa, mas eu já fui muito mais, eu já fui muito mais. Eu até falei uma vez pros meninos da equipe, eu passava assim, as pessoas passavam por mim, principalmente no trabalho, passavam por mim, davam um bom dia, eu era de andava de cabeça Onde é? baixa e só fazia Onde é? isso. Onde é? Eu não falava bom dia. Eu só era totalmente, né? Aí também o trabalho teve uma importância nisso também, né? Nesse desenvolvimento, trabalho, a faculdade, isso. E a oração, eu fui aprendendo, né? Que a oração é um sustento ali, é uma oração que vai me sustentando para poder estar tomando uma frente, né? Para evangelizar, levando a Cristo, né, para mostrar, transparecer a Cristo, né? Uhum. A consagração, que é uma forma de oração também, me ajudou muito nisso, né? É Então, consagrado, né, Lucas? sim, sim, sou consagrado à Virgem Maria. 3 anos? 3 anos. Mas era bom. Eu ia Então, é perguntar isso e bem. acabei esquecendo. Obrigado por lembrar. É o Espírito Santo.
E aí tá também aproveito, né? Já tá falando que é tímido e você não é tímido, não. O Jean é... não fala nada pro Jean. Ô Lucas, eu tô te perguntando, a gente fala sempre sobre a oração aqui, sobre métodos, né? Eu cito sempre Se Eu Quiser Falar com Deus, do Gilberto Gil, não é? Porque é uma música que não é religiosa, mas para mim retrata fielmente, eu acho que muito mais até que algumas músicas religiosas, o momento da oração, né? Como deve ser de fato. Então, dá um modelo ideal, claro que o Lucas faz de um jeito, o Gabriel de outro, o Jean de outro. Enfim, as pessoas vão mudando, né? Cada um tem a sua particularidade, né? Mas essa música fala muito disso, do mortificar-se, que é isso que a gente tem que fazer, né? Não adianta de nada eu estar aqui, como às vezes eu fico, por causa do desvio de atenção, né? E estar aqui no WhatsApp, você está na missa usando o celular, como a gente faz hoje em dia, né? Por causa desses mouses, como eu faço bastante, eu confesso isso, como, enfim, várias distrações que a gente tem e não se concentra, não se foca, e essa música fala muito disso, do ficar a sós, do calar a voz, para chegar numa estrada que vai dar em nada do que a gente imagina, né? Enfim, o paraíso é algo totalmente diferente, embora o ser humano até humanize muito a lógica divina. E aí eu te pergunto assim, você tem alguns métodos especial? Você fica ali no silêncio, fecha a porta, apaga a luz, fica ali naquela penumbra do abajur, ou você é um cara que, por exemplo, sai para fazer exercício e faz assim, a tua oração nesse momento? Como é que você faz? De tudo um pouco. Mas principalmente do silêncio. O silêncio para mim, eu vejo o silêncio como a maior forma de oração, porque é onde a gente consegue se concentrar, né? Eu vejo o silêncio como uma forma de se concentrar mesmo, porque porque você sai de todo aquele barulho, né, para poder falar mesmo, né, ter uma conversa íntima com Deus. E é uma conversa íntima mesmo, porque é quase como se estivesse batendo um papo com ele. Então, e o silêncio é uma das formas que me ajuda muito. Mas eu faço também a forma de sair e fazer exercício e rezando. Eu rezo o terço e tal. Né? Eu uso das várias formas. O violão, às vezes mesmo, eu pego e fico, né, tocando assim, nem que seja uma coisa aleatória assim que eu fico tocando, sabe? Pego só um acorde e fico tocando e fico, né? Isso é uma forma que eu uso também. É uma forma que eu uso também até para antes das lives, até também para me acalmar, né? Tal. Então, assim, eu uso de vários métodos, porque eu não consigo usar só de um, né? Até também por causa daquela questão do dia a dia, né? Também a gente tem, algumas vezes a gente tem o dia corrido, né? Então, às vezes, aquele método pode acabar adaptando, né, para aquele momento. Uhum. Entendi. E você gosta de ouvir alguma música assim? Ou é o silêncio total mesmo? Tem vezes que eu consigo eu prefiro colocar um gregoriano. Gregoriano acho que é das melhores músicas para poder se concentrar. Porque tem vezes que no silêncio mesmo você não consegue se concentrar. Então, às vezes precisa de um barulho, né, para se concentrar. E às vezes eu coloco um gregoriano para poder, né, poder rezar. Entendi. E passando então já para o terceiro aspecto aí, a gente está falando aqui, né, o terceiro aspecto do podcast, a polícia. Tá passando. É bom que a polícia não tá passando o carro de batidão de funk aqui. Engraçado isso. Quando eu estava, logo que eu iniciei no TikTok, a minha irmã morava num lugar e eu estava lá com ela, né, lá em Araras. Fui para lá, fiquei um tempo com ela, enfim, por isso que tem esse envolvimento aí com essa região.
E aí, às vezes, a gente estava no terço, passava, ela morava no terceiro andar, cara, quarto. Passava os motoboys da cidade, tudo passava lá, que era a avenida principal, e falava, pem, pem! Você tava Ave Maria, começava, pem, pem! Enfim, era meio complicado. Mas eu queria te perguntar uma coisa, Lucas. Tu falou que é tímido. Tem gente aqui dizendo que você não é tímido, não. O Jean fala de. O povo do Salve da equipe lá fala que não sou, não. O Jean é um menino diferente, né? Porque ele é muito tímido mesmo. É um cara muito gente boa e é super tímido. O Jean é tímido nada, não. Ele só se finge tímido. É só um personagem, né? Depois, não, acho que não vai estar mais lá, não. O Marcos Pugliese colocou lá, fez um print da nossa conversa ontem lá no grupo do Salve Maria. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Lucas, se a gente fosse fazer uma receita de Lucas, para fazer um Lucas assim, tipo receita de bolo, farinha, ovos, açúcar, ovos, Menina super poderosa. mais ou menos isso. Elemento X. E tal, digamos que o elemento X, o ingrediente secreto, seria o humor. Mas faltou o elemento X e a gente botou para assar. Será que o Lucas seria o que é hoje? O humor e a alegria, que eu falo, né? É que falhou um pouquinho o áudio no final. Não, eu digo assim, se a gente fosse fazer essa fórmula, né, de um cristão do Lucas, por exemplo, como se fosse uma receita de bolo, com farinha, açúcar, ovos, todos esses ingredientes de uma receita de bolo, que eu não lembro agora de qual, e o ingrediente especial do Lucas fosse a alegria, né, de todo Lucas como de todo cristão, que assim fala o Papa Francisco. Você acha que se você, por exemplo, se você fosse um cara mais sisudo, mais chato, mais ranzinho, azedo mesmo, como que seria? Você teria chegado até aqui, teria botado a cara do Salve Maria? Não, certeza que não. Não, porque, né, uma pessoa mais assim é um pouco mais difícil de lidar, né? Eu sou até, eu acho, eu considero assim, eu só acho que uma pessoa fácil de lidar. E tipo assim, até vou associar com a questão de amizade, porque em relação à amizade, né? Nunca fui eu que fui atrás das amizades, elas que vieram atrás de mim. E aí, né, eu não, se fosse uma pessoa assim, eu não estaria aqui hoje. Na verdade, eu acho que eu não sei nem se, né, eu teria as amizades que eu tenho hoje, né? E é desse jeito, né? A alegria, o humor, né? E a cara de pau também. Porque cara, Sempre tem que ter, né? sim, tem que ter a cara de pau, porque senão, ó, com a cara de pau a gente conseguiu uma live com a Millennium Toon, né? O missionário Shalom chegar a seguir a gente. Pô, que massa, cara. Foi como. A gente tem que ter a cara de pau mesmo. Estamos quase com o padre José Eduardo. Padre José Eduardo. É um carequinha. O do Santa Carona? Não. O do Santa Carona é o padre François. O padre José Eduardo é aquele que tem sotaque de gaúcho, que é daí da tua diocese, né? Isso. Ele mesmo. Eu sigo no Twitter. Descobri que ele fazia missa online assim. E é ele que bota para gravar, é ele que faz tudo. Que edita, é ele que faz tudo, né? É muito legal, muito legal. Ele que lê também as leituras, é ele que canta. No caso, ele não é só o padre, ele é o ministro, ele é tudo. Faz de tudo um pouco lá. Mas aí, quer dizer, você sabe que a gente tem algumas referências aqui de humor, né? Eu falei isso para o Jean. Olha, como assim? Aí já é com vocês. Como assim o padre Zé Eduardo? Aí já é com vocês aí. Surpresa aí.
Não viu o direct, não? Não viu o direct? Spoiler. Desculpa, mas exclusivo aqui pra gente, né? Não tem uma música de exclusivo, mas enfim. A gente tem exemplos aqui que eu costumo citar muito, falei com os meninos quando estiveram aqui, para todas as pessoas eu falo, que é São João 23, que é o Papa mais engraçado da história, Padre Léo, sem dúvidas, né? Padre Léo. E São Felipe Neri, que é o padre, que é o santo, né? Padroeiro dos comediantes, né? São João 23, tem belas histórias dele. Chegar para as irmãs de São José e dizer, nossa, vocês são bem conservadas, né? No caso, elas eram da ordem. São José, Padre Léo, enfim, várias histórias assim, bem legais, e São Felipe Neri, padroeiro do comediante, e fora os sermões, né, as homilias que o Papa Francisco tem falado sobre alegria, né, Chiara Lubich, também fundadora do movimento que eu faço parte, também falava muito, Santa Teresinha, São Francisco, enfim, a gente sabe que a alegria é importante. Agora, Lucas, deixa eu só aqui, porque aqui, como está só eu, eu vou só começar a fazer um negócio aqui. Enquanto isso, eu queria começar te fazendo uma pergunta. Você tem uma passagem bíblica assim que você se identifica? É uma. Não vou te dizer, você não me dizer 5, não. Uma. Não, uma. Eu tenho uma, é que eu não vou lembrar. Eu tenho uma que eu sempre confundo. Mas é uma que fala sobre castidade, caridade e fé, e fala sobre juventude. Eu não lembro se é Timóteo ou... Acho que é Timóteo mesmo. A primeira é Timóteo. Eu só não vou lembrar agora o capítulo ou versículo, mas é que fala sobre castidade, fala juventude, caridade, etc. Essa passagem eu me identifico bastante. Né? Por quê? É uma passagem que fala o que o jovem mesmo, né, deve viver. Né? A castidade, né, nos dias de hoje, principalmente, que é onde, né, que a gente vê, né, essa revolução sexual. Né? Então acaba tendo... mais do que necessário um jovem estar vivendo a castidade nos dias atuais. A caridade, né? Não é só, né, ter a caridade de doar esmola. Né? A caridade, né, na Bíblia, na verdade, é amor. Né? O amor, e amor nada mais é que sacrifício. Né? Eu até, refletindo, esse ano eu refleti muito sobre isso na Quaresma, né? Que Cristo até veio mostrar para nós, né, que amor é doação, é sacrifício, é se dar mesmo, né? E a fé, né? A fé que a gente precisa ter nos dias atuais, fé em Cristo, né? Fé na igreja, fé para a gente poder prosseguir, né? Poder viver a nossa fé católica, né? Poder buscar a missa, né? A Eucaristia, né? Que é o próprio Jesus vivo ali fisicamente. Então, essa passagem é uma passagem, e castidade sempre foi um assunto também, e foi um assunto que sempre eu gostei muito. Então, acho que tem uma parte de vídeo no canal só sobre castidade. Você já leu Teologia do Corpo? Já estudou alguma coisa? Eu quero muito ler o Teologia do Corpo. Tinha que ter assinado a Biblioteca Católica, filho, esse mês. Eu só paguei o boleto esse mês para receber. Eu recebi. Pô, eu não tinha nem dinheiro para ir. Eu queria muito esse livro. Muito esse livro. Pô. Esse livro aí faz tempo que eu quero ele. Você já esteve aqui dando susto nas pessoas, né? Então, se prepare. Para a galera de São Lourenço, Minas Gerais, Capão Redondo, Guarulhos e São Miguel Paulista, Itaquá, São Paulo. Lembrando que esse quadro tem um patrocínio de Viena Ré, L'Oréal e demais marcas de cosméticos. Duque de Caxias, Rio! O Domingão destaca. Poucas vezes, com experiência, com competência e com talento, chega de forma tão sólida, tão consistente, degrau por degrau, atividade por atividade, quanto esta fera.
Por isso, você está no arquivo confidencial. É isso aí. Chegou minha vez. É isso aí. Ô, Lucas, antes da sua equipe falar, eu recebi um áudio de uma pessoa aqui. O áudio é só para ele, né? Ou fala da outra pessoa também que estaria presente aqui conosco? Tem dois. Tem um dela e um dele. Isso. Tem o primeiro é só dele. Isso, obrigado. Então, Lucas, por favor. Ai, celular ruim. O que falar do Lucas? O Lucas é uma pessoa gente boa, uma pessoa maravilhosa, sempre pronto para ajudar as pessoas. Conheço ele há alguns anos. Sempre que eu precisei conversar, desabafar, sempre estava ali para ouvir, para me ajudar, para me aconselhar. O momento mais difícil da minha vida, quando eu perdi minha noiva, ele estava lá me ajudando. Se não fosse ele, nem sei se estaria aqui hoje. Mas é isso aí. O Lucas é uma pessoa de coração puro, verdadeira. Gosto muito da amizade dele. Obrigado, irmão. Depois a gente manda o cachê aí pra ti. Conseguiu o Michel Conseguiu o Michel, foi. A Nay ainda. Tem nossos esquemas, né, amigo? É para isso que eu contratei. Que eu investi na. Ludibriou ainda. É para isso que eu investi na produção, né? Não é à toa que eu investi na produção. Estou roubando teus funcionários tudo. Tô brincando. Eu investi na produção. Conseguimos aí. Teríamos. Era para ser um pouco maior, mas enfim. Isso fica para uma outra hora. Olha, você falou que você foi ludibriado, Lucas. É verdade isso? Eu não sabia disso, que você tinha sido ludibriado. Eu juro para você. Agora que eu tô vendo que teve influências. Eu não sabia, cara. Eu juro que eu não sabia que ela nem. Eu pensava que ela tinha contado para você que ia estar aqui. Não, isso aí. Eu sabia que ela não ia contar, mas ela falando, eu não sei nem se eu vou conseguir assistir a live. Uma atriz mesmo, hein? Aliás, só um parênteses para falar para ela que ela postou uma foto, né? Fazendo alusão até à primeira leitura, né, com a família dela no domingo. E aí eu descobri que é tudo da mesma forma lá, né? Vocês já prestaram atenção nisso? É verdade. É tudo, é tudo assim parecido. Ela parece muito com o pai, tá seu irmão, né? E sua mãe, né? Pois é, esse pessoal é bem parecido, assim. Até a mãe parece com o pai, né? Então ficou bem engraçado. Sua mãe é muito bonita e você também. Seu pai não. Obrigada. É diferente. Mas, enfim, Nay, e a gente, dentro do aspecto. Eu queria citar isso, ressaltar isso hoje, porque eu já ouvi de algumas pessoas que você faz essa parte do coisa, dá uma desvirtuada. Eu disse, não, aqui é para dar uma quebrada, porque senão, sem humor, a gente não leva, e é para mostrar que a pessoa, a gente quer dar o exemplo da pessoa. E eu queria te falar, queria que você desse aí alguma coisa, falasse para o Lucas aí alguma coisa que você tenha a falar, alguma dívida até que você tenha a cobrar, esse é o momento. Então, sobre esses 3 temas aí. Mesmo de dedicação que eu tenho com o Salve Maria, tá? Porque ele explora a gente. Ele explora demais. Ele nos acorda às 3, 4 horas da manhã. É o novo Frei Gilson, é o novo Frei Gilson. Ele tem uma mistura, né? Ele tem uma mistura de todo mundo. Frei Gilson, Padre Paulo Ricardo, Silvio Santos, né? Católico, Faustão. Ô, louco, meu. Geraldo Luiz, né? Ele tem uma mistura de tudo, assim. Mas o Lucas, ele é uma pessoa incrível. E tem uma humildade. Pô, tu devia ter me falado que ia fazer isso. Aí eu ia botar a música do Plantão da Globo. Estão pedindo socorro aí.
Vocês são literalmente escravos de Maria, né? No caso do Lucas. Literalmente. Do Lucas de Maria. Barra tradução, né? Vulgo escravos do Lucas. Mas o que o Lucas é dentro desses 3 aspectos? O que você destacaria, por exemplo, dentro da oração, do humor e da vocação, no Lucas? O que você destacaria desses 3 aspectos nele, que você já conhece? Humor. Jean? Ai. Sem dúvida, humor. Gente, o humor do Lucas. Misericórdia. Ele nunca transparece assim, tá mal, sabe? Pra ele parece que nunca tem um dia ruim. Os dias dele são sempre coloridos, são sempre ensolarados. Ele nunca transparece estar triste ou algo do tipo. Por isso Ele que faz o piada não, em tudo. ele não perde a oportunidade. Não perde. Quem perde tempo é a ampulheta. Olha lá. Você não pode mandar nada que possa existir um trocadilho. Você sabe que tinha um santo, falando em trocadilho, tinha um santo que tinha uma granja, né? Padre Pio. Nossa, gente. Obrigado, gente. Quando eu chegar lá em cima, ele vai me dar um tabefe. Jesus. Enfim. Jean, conta um pouquinho pra gente, como foi que você conheceu ele? Assim, como foi que o Lucas chegou até você? Foi através da Nai. Ele Primeiro vem a Nai, então. Primeiro vem a Nai. Então, Nai, como foi que o Lucas chegou até você? TikTok. Por quê? E como foi a abordagem dele, assim? Ele chamou lá no privado, né? Se apresentou, perguntou como eu tava, e do nada ele falou de um programa que ele tinha de apresentar testemunhos. Teve uma coisa antes. Que eu acho que ela não lembra. Mas teve coisa antes do testemunho. Eu ainda cheguei a conversar com ela só perguntando assim de boa, sabe? Como você tá, o que você faz, o que você trabalha, você estuda, só isso. A idade. Ele fez a investigação. Ele puxou a ficha mesmo, né? Ele não pediu a certidão de antecedentes criminais, não? Não, eu pensei até que ele também queria me cadastrar no Bolsa Família. Ou no auxílio emergencial, né? Então ele me convidou para participar desse quadro, né, que tinha dos testemunhos. E a partir daí ele começou a pede um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Quando eu me desesperei, já estava no Salve Maria como turista e permaneci. Eu já conhecia a Nai. A Nai já tinha feito vídeo, já tinha feito live, já tinha feito um monte de coisa. E até foi numa dessas lives eu fui, né, apareci no finalzinho, que eu lembro que eu tava tendo aula, eu apareci no finalzinho. Mas apareci. E o primeiro contato, assim, foi quando ele chamou pra gente fazer a live. Chamou eu com a Nai pra gente fazer a live. E depois disso, né, acho que na mesma live já me convidou pra outra live. Que era da semana de live. Aí depois da semana de live a gente foi conversando e tal, e já me chamou pro Salve Maria. Falei, vou, né? Aí a Nai também foi e eu fui junto com a Nai. Aí a gente foi. E o que você tem a dizer assim sobre ele? Cara, o Jean fala tão suave. Estão falando aqui. Suave, é porque ele está se esforçando. Geralmente ele está com sono, na maioria das vezes. Brincadeira. Gente. Fala nada. Tirando as piadas sem graça e fora de momento,
Olha, eu admiro muito. eu vou contar de ontem. Eu vou contar de ontem. Misericórdia. Olha o que você vai falar. Ai. Foi pra cima. Mas eu admiro muito ele, porque o coração do Lucas ele é enorme. Ele se preocupa muito com as pessoas, ele busca dar atenção a todo mundo, né? A tentar ajudar todo mundo. E uma coisa que às vezes eu olho e me dá força é a forma dele evangelizar. Porque o Lucas não quieto. O Lucas ele está sempre pensando no que eu vou fazer para evangelizar, né? O que vai atrair, né, as pessoas para Jesus, qual tema que eu vou tratar, qual vídeo que eu vou fazer. Ele está sempre assim, né? E eu acho que é muito isso. Esse coração enorme que ele tem e essa vontade grande de evangelizar, né, e de procurar levar cada vez mais pessoas para Jesus. É um cristão como Natanael. E um detalhe, ele é um excelente líder. Alguém que aumenta, hein? Alguém que aumenta. Ele é um excelente líder. Ele é um tipo de pessoa que mesmo que um mérito seja só dele, que a ideia seja só dele, ele não fala, fui eu. Somos nós. Não é meu, é nosso. Isso é incrível da parte dele. Isso é bom. Para quem quer estar nesse meio que a gente, a gente. Mas o resto Como é que é, Jean? Eu não faço nada sozinho, né? Nós só não recebe, mas o resto tá ótimo. Eu também não recebo. Tá escondendo o ouro de nós. Eu quero saber onde tá esse ouro também. Alguém escondeu de mim. Vocês têm alguma pergunta a fazer a ele? Vocês nunca fizeram e querem fazer hoje? Pode fazer. Tá liberado aqui. Hoje o patrão sou eu, ele não manda em nada. Tá sequestrado. Na verdade, o Lucas está preso, né? Eu sequestrei o Lucas e vocês podem se vingar. Podem fazer a pergunta. Brincadeira. Mas qual pergunta vocês querem fazer relacionadas ao que a gente está conversando aqui? Gente, caiu alguma coisa aqui? Esse negócio, acho que esse apartamento aqui da minha avó está meio mal assombrado. Mas, enfim. O que vocês querem perguntar para o Lucas, por exemplo? Nossa. Eu não preparei essa pauta. Eu também não. Eu também não, eu tive a ideia agora. Jesus, o que eu... Tá igual eu. Fica à vontade, Jean. Pode perguntar primeiro. Porque ele tipo melancólico, que na hora não vai aparecer nada. Mas depois vai aparecer aquela lista. Uhum. Deixa eu ver. Lucas, se fosse para você escolher uma Maria, hoje, agora, nesse exato momento, escolher o quê? quem seria? Quem seria a sortuda? Peraí, falhou um pouquinho que eu não ouvi mesmo. Olha ele fingindo, olha. Olha ele querendo escapar. Falhou. Ele tá pensando, tá bolando aqui. Mas eu já sei quem ela disse. Sabe? Isso vai ser contado em off. Lucas, reproduzindo o que a Nay disse, certamente, não sei se a internet está boa. Um abraço para aquela prestadora que tem um logo vermelho, né, que eu não vou falar o nome para não. Por favor, melhore a conexão da gente aqui. Tanto aqui no Rio quanto em Araras, pelo amor de Deus. Que saudade daquela, né, que é um ato, que é um verbo, né? Aquela, eu não tenho que falar assim. Não ganho o jabá de ninguém, então não vou falar, não. Lucas, o que a Nay perguntou foi o seguinte: a gente estava falando no começo, até interessante ela perguntar isso, é engraçado, mas lembra que eu te perguntei sobre os caminhos que você disse que não descarta nada, praticamente, você disse isso. Obviamente deve ter as suas preferências, mas isso eu vou deixar com você. Se hoje, Lucas, aparecesse uma Maria na sua frente, você já tem uma Maria ideal, meu Lucas? E
Quem por um acaso seria, se você quiser revelar, ó. Nossa, ideal, nossa, acho que eu não, assim, eu teria uma, assim, na minha mente, assim, né? Vamos dizer assim, talvez uma pretendente, eu acho. Né? Eu investiria, entendeu? Eu investiria. Foi por causa da última reunião aí, que aí, agora que entendi que é, porque a Ana perguntou isso. Mas eu acho que teria alguém para investir, eu acho. Eu, né, Mas essa Maria faz parte do Salve Maria? Não. Ah, tá. Então, eu já... Tentei. Poderia fazer, né? Poderia Tentei. fazer. Eu tinha uma lista aqui já, que eu estava olhando, mas não... Eu acho que você não ia adivinhar nunca, não. Ela é filha da pandemia, isso eu posso A gente descobre, eu consegui o áudio do Michel, por que eu não vou conseguir descobrir quem é? Né? Só se a Nai falar, o Jean falar, e você descobre aí. Mas, ô Jean, você tem alguma coisa que você queira perguntar pro patrão? Acho que não. Não. No momento, não. Depois, se aparecer, eu te mando a lista. Acabando aqui, ele vai mandar um monte de pergunta no meu privado. Ô Lucas, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem algum santo de devoção, Lucas? Tem um monte, mas eu sou aquele mais diferentão, sabe? Mas a santo de devoção é Madre Teresa de Calcutá. Nossa. Madre Teresa de Calcutá. Ela foi a primeira assim que me chamou a atenção. Tu mora onde mesmo? Qual é a cidade? Fala pra mim que você já falou. São Roque. São Roque. São Roque é sai de São Paulo aí, é depois de Jundiaí? Bem depois. Bem depois de Jundiaí. Depois. Você tá em São Roque? É do lado de Sorocaba, quase. Do lado de Sorocaba. Você tá aí... Sorocaba, Alumínio. Você tá em Jundiaí, em São Roque, você vai no bar, na vendinha, num bar assim, né? Restaurantezinho, aquilo que tem em toda a cidade, todo mundo te conhece, aquela vendinha, aquela pizzaria e tal. Tu já deve conhecer o garçom que trabalha lá. E aí tu senta lá, né, mano? Tu sabe que eu já fiz essa pergunta para eles. E aí, aí de repente chega a Madre Teresa. Madre Teresa de Calcutá. Vem para comer uma pizza com o Lucas. Aí, Lucas, Deus te dá o direito de fazer uma pergunta para ela. Somente uma e não mais que uma. Qual seria? É difícil. Agora eu sei como que é difícil estar nesse lugar. Primeiro é difícil imaginar ela comendo pizza comigo. Aqui eu acho que ela ia preferir tomar um vinho e comer uma alcachofa. Alcachofa é ruim. Não. É top. A alcachofa daqui você vê de tudo quanto é jeito. Vem pra Expo São Roque e você vai ver tudo quanto é jeito alcachofa. Eu acho que só o caminho de ir pro céu mesmo. Caminho de ir pro céu. Qual o caminho de ir pro céu? Interessante, boa pergunta. Saindo a Madre Teresa, Lucas, entra aquele rapaz que ainda não sabia o que queria de... Quanto você tá com 24, né? 26? 28. De 10 anos atrás, Lucas. O que você falaria para ele? O Lucas de 10 anos atrás. 10 anos atrás? Eu não falaria nada. Eu deixaria do mesmo jeito. Eu não falaria nada. Eu acho que se eu não tivesse passado por aquilo, eu não teria chegado hoje desse jeito. Não falaria nada mesmo. Eu acho que talvez só pra viver mesmo. Vai pra missa. É só isso mesmo. Massa, cara. Quebrou as pernas todinho que eu ia fazer a próxima pergunta. Isso foi uma resposta tão legal assim que eu não lembro mais o que eu ia falar. É porque assim, eu não consigo. Assim, 10 anos atrás eu tinha 14.
Que 14? Tu acabou de dizer que tinha 28, rapaz. Vamos. 14 não, desculpa, 18. Desculpa. Não vem que mentir a idade aqui, não, hein? É que você falou 24, eu tô achando que eu tô em 24. Tem vezes que eu falo que eu tenho 27 ainda. Então. Novinho. Tinha 18? Mas, acho que só pra se aprumar mesmo. Porque eu não teria muito o que falar, porque é que nem se eu não tivesse passado por aquilo, eu não teria chegado hoje, né? Não teria mudado, não teria buscado minha conversão. Essa pergunta se encaixa perfeitamente em você. Eu tive a ideia de fazê-lo e não pude fazer aos outros dois quando estiveram aqui, mas enfim. Você é um evangelizador digital. Você hoje está no ramo da evangelização digital. Sim. É algo que a igreja precisa muito. Eu conversei muito com o Padre Anderson, quem puder dar uma olhada no episódio dele também. Já falei aqui, mas ele fala muito sobre isso. São meios que hoje em dia são bem úteis à igreja, se bem usados, né? E aí eu te pergunto, cara, você como alguém que está nessa área, que já enfrentou hater, já enfrentou muita coisa, provavelmente, qual conselho você daria para os jovens evangelizadores de hoje? Para os jovens evangelizadores? E o que você quer deixar de legado também, com essa sua atuação? Então, para os jovens, para permanecer firme, porque né, vai ter momentos que a gente vai desanimar, a gente vai ter desânimo, a gente não vai querer, vai ter hora que vai olhar números assim e vai desanimar. Aconteceu isso comigo, né? E saber que você não está evangelizando por si e tem almas ali. Deus confiou almas a você. Deus confiou almas para você evangelizar. Então, para levar Cristo até elas. Então, permanecer firme e ver aquilo ali como uma missão de Deus. E de legado, que a gente deve evangelizar. O legado é o carisma do Salve Maria. Né? A gente tem 3 carismas, mas o principal: ide ao mundo e pregai a toda criatura. Né? Ide ao mundo e pregai a todas as nações. Evangelize em todo e em qualquer lugar. Então a gente tem várias sedes justamente para isso. Né? Para a gente evangelizar aonde tiver que evangelizar. Que a gente vê necessidade de evangelizadores, a gente vai lá e evangeliza. A gente vai atrás para poder evangelizar. Então, esse é o legado, né? E também, né, valorizar a nossa fé católica, o que a gente tem de católico. Uhum. E a gente, às vezes, deixa um pouco de lado o que a gente tem mesmo de católico. Deixa eu só olhar aqui a última pergunta que eu vou te fazer, antes da gente partir já para o final mesmo, para oração, agradecimento, etc. Trouxe um amigo que ele é o coordenador, né, nacional. A gente chama de branco, porque o Focolare tem uma divisão em cores. Isso a gente pode explicar depois. A gente vai ter essas explicações de carisma e tal em outras temporadas. Mas ele é o branco nacional, o André Veríssimo. Também assistam, que é muito boa o testemunho dele. O André falou a seguinte frase: o fardo se torna mais leve quando se está em unidade. Quando todos são um só. Você concorda com essa frase? Sim, concordo. Pode falar. Eu concordo, sim. Porque é aquela expressão até, né, a antiga, mas que te faz sentido, né? A união faz a força, né? O açúcar então... também, né? Às vezes. Obrigado. Também. Eu já até aproveitei, eu sabia que. Eu já até dei o gancho que eu já sabia que você ia vir com ela. Não pode juntar só o prazer. Nós vamos fazer, inclusive, um quadro, nós estamos bolando aqui, o UTC do Salve Maria. Só com piadas religiosas. Agora isso me deu a ideia aqui, UTC do Salve, UTC católico. A Bianca falou uma situação interessante. Vão lá no Salve Maria e no canal lá. Depois a gente vai pôr tudinho aqui embaixo.
Vocês querem saber sobre cores também? Dá uma olhada lá na live que eu participei com o Lucas lá, fala sobre focolare, que vocês vão entender mais ou menos. E olha que eu até hoje ainda não aprendi direito, mas enfim, a gente passa um pouquinho lá. Enfim, Lucas, você estava falando, eu te interrompi. Não, você falou que a união, enfim, continua. A união faz a força. Sim. E eu queria, então, já encerrando, agradecer a você por estar aqui. A gente já é a terceira live que a gente faz junto, e eu falei assim, porra, vai saturar o assunto, cara. Mas a gente sempre vem com vontade de desistir. Eu estava falando isso pro Yuri ontem na live aqui. Yuri. O Yuri passou por um problema, situação de saúde, enfim. Às vezes dá vontade de desistir. Você vem aqui, como eu falei, eu tenho botado o pé no freio no TikTok um pouco, porque, como disse a Bianca umas lives atrás, a gente estava conversando com algumas pessoas e falou do bloqueio criativo, né? Que é aquele deserto, como me disse uma pessoa conhecida nossa, falou do deserto, e essa palavra, às vezes, a gente passa por um deserto criativo. E a gente sempre vem assim, com a expectativa de, eu tenho que puxar, fazer render. Não a fé, Bianca, que satura, óbvio, mas enfim. Mas sempre tem as tentações aí que te fazem querer desistir. Nessa temporada não me foi diferente. As pessoas sempre perguntam quantas temporadas eu vou fazer, se eu quero continuar isso. É óbvio que eu não vou virar um Jô Soares, ficar 30 anos no ar, porque também é difícil, mas a gente sempre vem tentando renovar o ânimo. E aí, cara, ouvir isso, né, essa conversa que a gente teve hoje é de grande valia para mim, como foram as outras, sempre renova o espírito que a gente tem de estar aqui, de fazer mais um, ou duas, ou 10, né, em meio às exigências que o mundo nos faz. Eu queria agradecer sua presença aqui, né, agradecer ao Jean e a Nay também, que já é bem a 70ª vez que eles estão aqui, eles já estão rivalizando com o Felipe. Eu já posso pedir música no Fantástico, já. Não, você, já com certeza você... com certeza já podem pedir, é verdade, pedir música no Fantástico, cara. Obrigado pela tua presença, espero que a gente estenda aí por mais algumas vezes, ter oportunidade de conversar de novo com você. É isso, Deus te abençoe e, enfim, brigadão aí. Eu que agradeço pelo convite. Foi muito bom a conversa, né, e fiquei muito feliz de, né, ter participado. E é isso, né? Deus abençoe também o projeto, né? Queria aproveitar também, se o senhor deixar, que a gente, como eu até comentei, a gente está com... siga a gente do Salve Maria, né? Nossa equipe aqui, siga os ADMs, né? Siga o Salve Maria. Em todas as redes que nós temos umas 6. A partir de amanhã serão 7. Nós teremos o Telegram. Coca-Cola perto da gente. Teremos o Telegram. É uma rede social para cada ADM. Exatamente, quase isso. E aí vocês sigam. Amanhã a gente vai lançar o Telegram no Salve Maria para que, né, para ter os benefícios com vídeo com antecedência, vai participar das lives. Vamos ter... Eu estava até pensando em um projeto novo também, de um Cine Pipoca. E aí vai ter vários projetos com Telegram. Isso nem a gente estava sabendo. Pois é. Nem eu estava sabendo até hoje à tarde. Aí. Tem que preparar uma vinheta de exclusivo para a próxima temporada. O pensamento do Lucas é tão rápido. É difícil acompanhar. O pior que não sou eu que tenho. Fora os projetos, né, que estão por vir, se Deus abençoar. Então, quem puder que fique ligadinho lá nas redes do Salve Maria, porque logo, logo, se Deus quiser, teremos mais novidades.
O Instagram está aqui embaixo, acho que o TikTok deve estar aqui embaixo também, se não tiver eu vou pôr depois, mas só para avisar, mais uma vez, como vocês já sabem, que a gente vai estar nas mídias de streaming, né? Olha, falei bonito. Primeira vez que eu fiz 10 anos de curso de inglês, consegui acertar agora essa palavra, né? Spotify, Quem sabe nós não invade lá também. A Amazon Music já era, e não é difícil, hein? De distribuir, as pessoas pensam que é, mas não. Enfim, Amazon Music, Apple Music, Google Podcasts, enfim. Todos esses aí na rádio pirata mais próximo de você. Se alguém se interessar por piratear a gente libera, tá aí. Para você poder ouvir. Encontramos o irmão do Lucas. Pois é, gente. Como que a gente não viu essa semelhança? Eu tava esquecendo a palavra. Da piada? Não, você com o Lucas. Ai, tem live amanhã, tá? lá. Salve Maria. Tem live amanhã. Tem live amanhã no Salve Maria. Boa falar, é isso, gente. Agradecer. Não perde tempo. Agradecer a todos que nos viram, aos que vão nos ver, né? Enfim, podem ouvir a gente em tudo isso que eu já falei. Lucas, a última palavra é sua, a gente vai fazer a oração final, sempre pedindo pelo nosso querido Chico, né? Chico que passou meio baixo esses últimos 40 dias aí, mas graças a Deus a saúde dele já está boa, já se recuperou, já está fazendo piadas, né? Falam da gente, se o Chico faz piada, por que a gente não pode fazer piada? Né? Mas, enfim, quem somos nós? Mas eu queria passar a palavra para você, já mais uma vez lhe agradecendo, rezar o Pai Nosso Ave Maria. Você escolhe um dos dois aqui de baixo para rezar, ou completar, né? Fazer a dupla com você nessa oração. E o outro fica comigo aqui, rezando no cantinho. Você escolhe não, eu escolho, vai ser a Nai. Tá. Você que manda. Bom, recado. É difícil fazer esse negócio de recado, mas enfim. Avisos paroquiais. E sigam. Eu já vou aproveitar, eu já faço jabá para vocês também. Ó. Segue o Oração, Amor e Vocação. E também que, né, o Espírito Santo ilumine todos nós. Né, que Deus abençoe cada um de nós nesse caminho de evangelização, que nós possamos ser firmes na nossa fé, buscarmos conhecer, nos aprofundar e levar o que a nossa fé tem de melhor, né? Levar a igreja, a Cristo, né, para todas as pessoas que precisam dele, né? Que Cristo alcance a cada um. Então, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos Não deixeis deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É isso. Nossa Senhora Aparecida. Rogai por nós. Vocês estão ouvindo gritos no fundo, é porque foi gol do time vermelho e preto, que eu me recuso a pronunciar o nome. Lucas, mais uma vez, muito obrigado. Né? Sigam o Salve Maria, sigam a todos que estão aqui, as redes estão lá, né? A rede do Salve Maria está aqui, vocês entram e vão encontrar a lista lá dos administradores, todo mundo, os meninos aqui e as demais pessoas.
é isso. Sábado a gente está de volta, tem presença internacional sábado. Então, vamos ficar ligados. Domingo tem também. Mas é isso e a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Deus abençoe e... Salve Maria! Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Olha o áudio de novo.